Você já percebeu que muitas oportunidades de negócio se perdem não por falta de produtos ou serviços, mas por falta de conexão estratégica? No universo B2B, relacionamentos bem construídos podem ser a diferença entre fechar e perder grandes negócios. Hoje vamos explorar o que é relacionamento B2B, estratégias que realmente funcionam e como transformar conexões em resultados concretos. Para este bate-papo, recebemos aqui no estúdio Bruno Mendonça, que é jornalista, mentor de networking e consultor empresarial, além de ser um especialista em transformar relações em oportunidades de alto impacto. Bruno, seja muito bem-vindo. Ricardo, aqui é o estúdio da Forset. Obrigado, Ricardo. Obrigado à sua audiência. Obrigado pelo convite, né? Pelo convite do Edson também, né? Que não está aqui, enfim, mas enfim, estendeu esse convite para nós. Para mim é uma grande oportunidade de poder falar um pouco do que eu faço todo dia, do que eu mais gosto, que é network. Obrigado. Exatamente. E, Bruno, eu também quero agradecer em nome de toda a família Forset pelo tema. E para você que está acompanhando aqui, você fique ligado aí, porque, Bruno, eu preciso fazer essa conexão. O seu tema ele é importantíssimo e eu sei que os fornecedores têm dificuldade em fazer isso, principalmente com concorrentes e com o próprio poder público. Sim. Então, sem mais delongas, vamos lá, a gente separou aqui Claro, algumas questões. Eu quero começar aqui, né? Qual o verdadeiro valor estratégico do relacionamento B2B? Por favor, Bruno. Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa entender que networking é algo que é feito entre pessoas. Então, por mais que o tema seja B2B, né, é importante a gente pensar que alguma pessoa está representando o business to business, né? Então, a partir desse raciocínio, a gente tem que humanizar isso. Como é que a gente humaniza isso? Justamente tentando criar uma relação de empatia, né, de rapport, que a gente chama, que é uma técnica que existe para a gente poder se aproximar de outras pessoas, e você tentar entrar no universo daquela pessoa com quem você quer se relacionar. Para a partir daí você conseguir extrair, sempre no bom sentido da palavra, tá, que eu usar aqui, nunca no sentido pejorativo ou de tomar vantagem, mas você conseguir extrair o que ela precisa, qual a dor que ela sente. Enfim, você precisa criar um relacionamento, um vínculo com essa pessoa, né? Então, assim, a empresa, ok, é o PJ, né? É a marca, enfim, mas você precisa criar relacionamento com as pessoas. Então, acho que o princípio de tudo é isso. É saber que se você não criar essa relação, você não vai conseguir desenvolver um networking duradouro e que gere resultados para você. Exatamente, isso vai gerar um bom impacto aí nas decisões, né? Isso vai gerar bons negócios, né, Bruno? Porque a decisão de negócio, a gente costuma falar que ela é baseada em confiança, né? Os bons negócios, ainda mais quando se fala no setor de vocês, confiança é uma palavra-chave. E você não consegue conquistar a confiança de outras pessoas ou mostrar o seu valor para outras pessoas somente trocando cartão e apertando a mão, né, se cumprimentando. Na verdade, essa é a falha, na minha opinião, na minha modesta opinião, de boa parte das pessoas que tentam fazer networking, né? Hoje em dia, networking ficou uma coisa muito commodity, assim, né? Você tem vários eventos de networking em vários lugares. Só que são eventos que todo mundo vai com a cabeça para vender, ninguém vai com a cabeça para comprar, né? E na verdade, a ideia é você ir para você se relacionar, conhecer pessoas, mas você fazer isso estrategicamente, né? Não simplesmente, eu fui num evento, conheci 50 pessoas, ok, você conheceu 50 pessoas, que speech você falou para ela, o que você tentou, como você tentou trazê-la para você conhecer, o que você ouviu, qual foi a tua escuta, a gente precisa ter uma escuta atenta, ouvir mais do que falar, enfim, tem uma série de técnicas e de itens, né, que eu costumo falar, nesse checklist, que são importantes, porque de fato o network não é simplesmente, vou fazer network para vender, não funciona dessa forma. O network, para ele ser duradouro, longevo e para ele gerar confiança, ele exige tempo, não é do dia para a noite, né? E é importante você mencionar isso, porque muita gente quer isso de maneira, né, no estalar de dedos. Aí só pelo fato que eu fui no evento, aquela pessoa é obrigada a se relacionar comigo. Nós precisamos construir isso, né? Você precisa construir. Eu vou dar um exemplo para vocês recentemente, né? Todo mundo conhece, pelo menos quem tem mais de 30 aí,
conhece o Cafu, né? O jogador Cafu, enfim, pentacampeão, 2 vezes campeão mundial, jogou 3 finais de Copa do Mundo seguidas, enfim. 100% Jardim Irene, né? 100% Jardim Irene. Então o Cafu é um craque, enfim. Eu não conhecia o Cafu, a não ser de saber quem é. E aí, recentemente, eu estava na Riviera de São Lourenço, desenvolvendo um trabalho. Para quem está assistindo e não conhece, é uma praia, né, um bairro de Bertioga, aqui próximo de São Paulo. E aí eu estava com um corretor passeando, vendo umas casas, e ele falou, olha, aquela casa era do Cafu. Eu falei, que bacana, uma casa bonita. E aí imediatamente veio à minha mente assim, cara, o Cafu, alguém postou alguma coisa sobre o Cafu esses dias, quem que foi? E fiquei pensando e tal. E aí eu lembrei, uma amiga minha que trabalhou comigo, eu sou jornalista, essa pessoa também era jornalista, postou que estava namorando com o Cafu. O nome dela é Mariá. Deve até assistir, um beijo, Mariá. E aí eu e a Maria trabalhamos em 2002 juntos. Em 2002, olha quanto tempo. 23 anos atrás. E aí, quando eu lembrei disso, eu mandei uma mensagem para ela. Pô, Maria, tudo bem? Estou aqui na Riviera, passei em frente à casa que era do Cafu aqui, do seu namorado. E fazia 22 anos que eu não falava com ela. E aí e ela respondeu, a gente começou a conversar, lembramos daquele tempo, etc, e tudo mais. Criou-se uma oportunidade de estarmos juntos, né? Conheci o Cafu, etc. Aí eu postei uma foto minha com o Cafu no Instagram. Uma outra amiga minha, que tem uma agência, entrou em contato e falou, Bruno, você tem relacionamento com o Cafu? Eu falei, olha, eu conheci ele recentemente, o que você precisa? Eu preciso dele para uma campanha de um cliente que fabrica óleo de carro, né? E ele é perfeito para isso, não sei o que e tal. Cara, a gente conseguiu fazer a conexão, ele fez a campanha, ficou 1 ano como garoto propaganda dessa marca. E depois, claro, a gente foi estreitando o laço com o Cafu a partir da Mariá. Então o que eu quero dizer com isso, com essa história, essa breve história? Uma pessoa que eu me conectei em 2002, eu era editor de um jornal de esporte, ela era repórter, ele começou a ser uma colaboradora nossa, escrever artigos. Eu me conectei em 2002 com ela. Eu tinha 21 anos de idade. Então assim, era muito novo, não sabia nem o que era networking praticamente, assim, basicamente. 23 anos depois, eu a reencontro e aí a gente, né, voltou lá atrás, buscou aquela relação de confiança, de trabalho, de comprometimento e a partir daí até negócio surgiu, né, e negócios bons, assim, foi até um bom negócio, inclusive. Então é preciso sempre lembrar disso, gente, que você precisa criar relação e que o bom negócio não é do dia para a noite. Sim. Pode acontecer de você acabar de conhecer a pessoa e você ter o que ela precisa, né, você poder servi-la com aquilo e ela imediatamente gostar de você e falar, eu preciso desse serviço de contratar? Claro que pode acontecer, que bom. Né? Se isso acontecer, é excelente. Eu estou pegando aí o teu exemplo, eu vejo que, e provavelmente isso foi no final de semana, mas a sua atitude foi determinante, né? Porque você lembrou da pessoa e mandou lá. Se não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Eu concordo com você plenamente, a questão da proatividade. Né? Se eu ficar na timidez, poxa, faz 22 anos que eu não falo com ela, será que ela vai lembrar de quem eu sou? Cara, não é sobre ela, é sobre mim nesse caso. Eu tenho que tomar atitude. Né? E deu tudo certo dela lembrar, dela reconhecer na época que nos ajudamos, né, profissionalmente falando, enfim. Então, tem que ter a proatividade. Se você não tiver a proatividade, você não vai gerar relacionamento. Ô Bruno, a gente vai seguir uma linha aqui para falar inclusive de objeções, aí o pessoal, lance cultural inclusive. Sim. Mas antes eu vou pedir, talvez você que está acompanhando aí, ainda não conhece o Bruno, tá aparecendo o Instagram dele aqui na tela, ele distribui muito conteúdo para todos nós, dicas como essa. E já a gente vai falar sobre relacionamento também com o poder público. Ô Bruno, eu quero tocar no assunto aqui que o pessoal sempre cobra da gente, assim, né? Sim. As objeções, assim, eu vejo que no networking existe muito disso também. Esse obstáculo muitas vezes até é cultural, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também, por que a gente tem isso? Quais são esses bloqueios? Por favor, Bruno. Olha, se eu bem entendi tua pergunta, você diz respeito a nível cultural das pessoas, essa diferença de nível cultural? A gente acaba criando a barreira, por exemplo, será que eu posso chegar até o Bruno? Eu tenho aquele, peraí, ele é superior a mim, será que eu posso falar com ele? Né? Tem muito desse bloqueio, não existe? Existe. Na verdade, existe isso na vida como um todo, né? A gente sempre está se colocando, se enxergando menor, né? do que a outra pessoa, do que o terceiro. E muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa que está em cargo de liderança, ou que é um presidente de uma grande companhia, um CEO,
na maioria das vezes ele passou pelo mesmo estágio que você passou, na maioria das vezes. Salvo exceção, quando de repente é um herdeiro que teve que estudar fora, voltou e se capacitou e de repente não teve que passar não teve que subir um ou outro degrau, né, como as pessoas normalmente o fazem. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, todos somos iguais, todos. O que muda são os estágios, né? Então, às vezes você tem uma pessoa que está no estágio mais à frente, você está aqui, mas essa pessoa, muitas vezes, se ela for uma pessoa sábia, e se ela está, em teoria, se ela está num patamar maior que o seu, é porque ela é uma pessoa sábia, né? Ela é uma pessoa que tem um diferencial, ela certamente vai olhar com bons olhos quando você a procurá-la. Agora, você tem que procurar a pessoa com um tema que faça sentido, fazer uma abordagem de uma forma que faça sentido. É muito importante você ter um mínimo de etiqueta, um mínimo sei lá, você vai mandar um e-mail, um bom português, enfim, você tem que saber, tem um mínimo, né? Aí vamos falar de cultura no sentido mais amplo de educação, para poder abordar a pessoa, né? Você não pode, por exemplo, eu já tive uma vez eu estava num restaurante uma vez e o presidente Fernando Henrique Cardoso entrou num restaurante, né? E ali em Higienópolis, que é onde ele mora, inclusive, né? E foi aquela coisa, todo mundo do restaurante batendo palma para ele e tal, porque de fato foi, na minha opinião, um presidente muito importante para o nosso país. E aí eu quis depois conversar com ele e fazer um registro e tudo mais. Eu poderia ter, como muita gente faz, ido até a mesa, levantado, ir até a mesa dele e falado com ele, mas não funciona assim, né? O que você tem que fazer? Chama o garçom, chama o maître. Olha, você pode perguntar para o presidente se ele se importa de, no momento oportuno, a gente fazer uma foto, eu poder me apresentar, conversar com ele. E o garçom vai lá e vai falar, e o presidente na hora falou assim, não, com certeza, assim que eu terminar eu aviso, vai ser um prazer atendê-lo. E isso já aconteceu diversas vezes comigo, em lugares que eu vou, encontro pessoas que são do meu interesse de relacionamento, de fazer um registro, de bater um papo, trocar um telefone, e a abordagem tem que existir um meio de fazer essa abordagem, né? Esse approach que a gente fala, né? Não pode ser uma coisa tipo, não, eu vou lá falar com fulano, levanta e vai e fala. Então tem que buscar isso. Tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, pode ficar muito no ar, mas tudo isso está no meu livro. A gente deve falar isso depois, né? Mas só para o pessoal ficar sabendo. Eu ensino cada passo de como fazer isso no livro. Exatamente. Não, a gente vai falar bastante do livro. Eu estou querendo despertar a curiosidade. Se a gente tivesse combinado, não ia sair tão perfeito assim. Mas, Bruno, sabe por que eu fiz questão de colocar essa pergunta? Na nossa área aqui, quando a gente fala assim, o fornecedor, para conversar com o gestor público, ele cria uma barreira. E você trazendo o exemplo do presidente, eu acho que você já foi no topo ali. Por que eu digo isso? Eu vejo muitos empresários, o cara tem várias filiais, empresa grande, e ele com receio de se relacionar, às vezes com um gerente de compras, com um diretor de compras, de um órgão público, com aquele receio como se fosse assim, peraí, aquela pessoa lá... Invadindo espaço, né? Exatamente. E você trouxe um exemplo, você estava no mesmo ambiente que um ex-presidente. Sim. E aí é só usar das estratégias, fazer da maneira correta. Porque muita gente até foge disso aí, né? Já vai direto muito ao ponto, né? Dentro da nossa área, Bruno, eu queria até que se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu vejo que tem muita gente que faz da forma errada. Um exemplo, é primeiro contato e já quer receber a pessoa num restaurante. Sim. Ou seja, do lado de lá a pessoa já vai ter uma impressão meio ruim já, né? Peraí, esse cara quer alguma coisa a mais de mim. Aí não passa essa imagem, né? O meio em que vocês atuam é um meio delicado, né? Porque historicamente no Brasil você tem muitas operações, né? Que não foram totalmente... não tiveram a lisura que deveriam ter tido, né? E isso fica a marca, né? Então... muitas vezes pode ficar no inconsciente das pessoas e fica com certeza. Você vai convidar para um almoço ou para um café, fica aquela coisa de, poxa, ele vai querer falar comigo de uma forma diferente do que tem que ser, da forma como tem que ser. Porque hoje em dia existem as mídias sociais fiscalizando tudo, hoje em dia existe a própria procuradoria, a promotoria, compliance, né, das empresas, né, o governo tem procurado cada vez mais também se cercar, né, de mecanismos para evitar fraude ou qualquer tipo de suborno ou coisa do gênero no setor em que vocês atuam. Então, de fato, o setor de vocês é um pouco mais delicado, né? Mas também existe isso que você falou. A pessoa, de repente, conhece o diretor, né, de tal departamento agora e já vai ali naquele momento querendo tratar de negócio, naquele momento convidando para um café, para um almoço. Calma, no Brasil é nosso, né?
Então se apresente, fale quem você é, troque seu cartão. Chegou em casa, chegou amanhã, no dia seguinte no trabalho, mande um e-mail para a pessoa, olha, foi um prazer conhecer você, que bacana. Quando tiver uma oportunidade, vem tomar um café com a gente aqui na empresa. Ou quando você tiver um tempo na sua agenda, posso lhe fazer uma visita, né, de cortesia, e, enfim, sempre de uma forma transparente, de uma forma com muita clareza, né, para que não tenha a percepção de segundas intenções. Acho que isso é fundamental na área de vocês, né? Ô Bruno, sim, isso daí eu vejo assim como uma dica imprescindível, e a gente sabe que é uma dor dos fornecedores, porque muitas vezes na nossa área tem muito disso. Às vezes está reclamando que a tal licitação ela está direcionada para a empresa X, e a gente sempre comenta que a gente faz esse trabalho, inclusive nos nossos cursos, nas capacitações, de mostrar que não tem o direcionamento. Alguém fez o trabalho correto, de ir lá e gerar a necessidade. Sim. Mostrar, olha, o meu equipamento ele é melhor do que o que existe no mercado. Isso dá trabalho, né? Fazer claro. Network dá trabalho. Certa vez, em conversa com o Edson, ele comentou comigo, né? Ele falou assim, Bruno, sabe por que acontece? Eu sou jornalista por formação, não atuo hoje tanto mais no segmento, mas enfim, eu tenho aquela curiosidade, né, no DNA. E aí eu perguntei para ele, Edson, mas não é uma coisa tão assim, está enraizado, né, na coisa da percepção do ser humano, né, do brasileiro principalmente, de que tudo que tem a ver com o governo, você tem corrupção e tal. Ele falou assim, Bruno, mas sabe o que acontece? A amostragem é insignificativa, é insignificante, perdão. Por quê? Ele falou que são 5 mil licitações por dia. Por dia, não é isso? 5 mil licitações por dia, né? Então faz isso vezes o ano, quantas milhares de licitações acontecem. E qual que é a amostragem? Né? O que sai fora do prumo é uma amostragem ridícula. É a mesma coisa de você ter uma empresa, você fabrica um carro e você tem que fazer depois o recall, porque é uma pequena amostragem, deu problema, né, no pneu, no volante, enfim, você tem que fazer o recall daquilo. É claro que a gente está falando de algo que impacta as pessoas, porque se fala de dinheiro, se fala às vezes de licitações com volumes bem relevantes, mas a bem da verdade é isso, são amostragens irrisórias, perto do que dá certo. Então, o que dá muito mais certo do que errado. Exatamente. Essa é a verdade, né? Então você que acompanha aqui as redes sociais, está aparecendo aqui ó, do Bruno, não deixe de segui-lo. Eventualmente você está vendo aí pela rede do Bruno, então não deixe de seguir a Forset também, ó, @licitaforset. Você tem alguma dúvida de como fazer esse networking aí com o poder público? Manda aqui, ó, curta, comenta, compartilha, por favor. E Bruno, eu vou pedir aqui, antes de fazer a pergunta de ouro aí que a gente sempre faz ao final, que você fale um pouquinho também da sua obra tão recente aí, do seu livro, porque eu tenho certeza que o pessoal está te conhecendo aqui agora, a turma aqui da Forset, e eu digo, gente, isso aqui é uma dica de ouro aí para que vocês possam fazer uma boa leitura e, claro, se possível falar também, Bruno, para que crie essa cultura dentro da empresa também, eu acho que isso é importante, né? Fundamental. Gente, então vou mostrar aqui para vocês, tá? Um livro que a gente acabou de lançar, né, que é o Network Conexões que Transformam. Tive a honra de escrever, tive a honra de contar com um prefácio de dois queridos. Um é o Carlos Wizard, que acho que quase todo brasileiro conhece por conta da escola de inglês, embora a escola de inglês já não seja dele faz uns 15 anos mais ou menos, né? Mas enfim, um brasileiro que começou do nada em Campinas, dando aula na sala de casa e se tornou um bilionário. E é um querido amigo, mentor, então me deu essa honra de prefaciar. E também o Dr. Paulo Zarra, que é fundador da Odonto Company. Hoje ele detém aí quase 3 mil clínicas do Brasil inteiro por meio do franchise, é o maior player desse segmento no mundo, né? E tive a honra também de atuar com ele em trabalho, prestando consultoria, enfim. Então tivemos esses dois prefácios e um livro em que eu trago um pouco dessa experiência de 25 anos de carreira como jornalista, principalmente trabalhando em televisão, de experiências como essa com o Cafu, como essas com o presidente, como N outras que eu acabei tendo e que foi muito importante para mim, e que eu imagino, assim, o que me motivou, né, a escrever e trazer, porque eu imagino que ela tem valor, vai ter valor para algumas pessoas que querem crescer um pouco mais profissionalmente e que com certeza o network é fundamental. Sim. Aqui na Forset, para ficar aí registrado também, né, todos os gestores já ganharam aí a sua obra, a gente está fazendo essa bela leitura aí, mas eu queria, Bruno, se possível, que você transparecesse aqui para o pessoal como a dica de ouro também
Porque tem muita gente que às vezes está começando cheguei na área comercial agora, eu preciso fazer isso, eu venho de outra área, alguma coisa assim, e dentro, né, eu cheguei na área comercial, eu preciso fazer aí um network. Que dica que você dá para esse profissional que eventualmente está iniciando ou que ele quer corrigir? Puxa, eu já faço isso há tanto tempo, eu só sei distribuir cartão. Que dica que você dá aí, Bruno, para a gente fechar aqui o nosso encontro? Tá. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte, networking, como a gente falou desde o começo, é algo que você constrói com o tempo. Então, é importante você manter aquecido aquele contato que você fez, né? Então, às vezes você nem fez negócio, mas você trocou cartão, trocaram WhatsApp, e-mail, etc. Houve até uma certa simpatia, você com aquela pessoa, etc, e tudo mais. Você está começando a descobrir, é casado, não é, gosta de que time de futebol, gosta... Essas particularidades são muito importantes, porque é a partir daí que você consegue, por exemplo, manter esse relacionamento. Vou dar um exemplo prático. Certa vez eu estava cobrindo, eu tinha um programa chamado Marcados pelo Sucesso na Record News e fui cobrir um evento de empresários no Rio de Janeiro. E é muito engraçado porque o Rio, embora seja muito próximo de São Paulo, ele tem um conglomerado de empresários que são grandes players, mas que às vezes aqui em São Paulo a gente não conhece. Nessa oportunidade eu entrevistei um senhor chamado Renato Vilarinho, que é dono da Zinzane. Eu nunca tinha ouvido falar na Zinzane, isso era 2018. E a Zinzane naquela época tinha já 350 lojas nos shoppings Brasil afora. É uma marca de roupa feminina, né? E me dei muito bem com o Renato, conversamos, conheci a esposa dele e tudo mais. E depois disso ficamos trocando mensagens e tudo mais, e etc. E aí eu descobri, por exemplo, que ele foi jogador de vôlei. Fui descobrindo coisas e fomos mantendo contato. Qual era a primeira ferramenta que eu usei com ele para manter o contato? Toda vez que eu passava em algum shopping que tinha uma loja da Zinzane, eu fazia uma foto. E falava, meu amigo, lembrei de você. E aí já puxava o assunto e ele, poxa, que legal, onde é essa loja que você está? No shopping tal, que bacana, você está bem? Enfim, depois ele começou a patrocinar o Fluminense. Quem torce para o Fluminense vai lembrar na camisa aqui, tá Zinzane dos dois lados, torcedor doente. Então tudo que saía do Fluminense, uma nova contratação, coisa do gênero, ou perdeu feio no final de semana, poxa, dessa vez não deu para você, hein, Renato? Ficou ruim para você o resultado. Enfim, ele foi patrocinador do meu programa, inclusive, por um tempo, e até hoje temos contato, já indicamos profissionais um para o outro, né, para nos atender. Então, assim, manter aquecido o relacionamento é fundamental. E você faz isso dessa forma. É uma matéria que você encontra que, de repente, tem a ver com o segmento do teu cliente, que você pode mandar para ele saber que você lembrou dele, que ele está no seu radar, que você está lembrando dele com frequência. Isso é muito importante. Agora, se você me permite, eu queria adicionar uma dica só a mais, quando você falou da relação com o governo, né? Certa vez, o prefeito de Guarulhos, Guti, nós somos amigos há muitos anos, eu já era jornalista, mas ele sonhava em ser vereador, mas há muitos anos, estou falando de 2004, salvo engano. Então a gente tem uma amizade bem longeva. E eu fui procurado pelo cônsul de Israel e ele queria estreitar os laços com o governo de Guarulhos. E aí ele falou, poxa, como eu posso fazer isso, né? E uma das ferramentas que eu sugeri para ele foi o que? Eu falei, olha, você pode gentilmente fazer, de repente, uma doação de cestas básicas, né? Isso foi em meio à pandemia. Uma doação de cestas básicas para o Fundo Social da cidade. Consultei o Guti, consultei na época o chefe de gabinete, que também é meu amigo há muitos anos, o Maurício, que hoje é vereador. Falei, isso aqui é algo que interessa a vocês, receber uma doação de X cestas básicas, a gente marca uma reunião, né, para que o prefeito possa conhecer o cônsul, e ali o cônsul apresenta o que interessa de repente na cidade e vice-versa, e assim foi feito. Então muitas vezes, feito da forma mais transparente possível, a prefeitura recebeu, claro que sempre precisa, né, de cesta básica, enfim, agasalho, etc. O Fundo Social sempre está precisando. Recebeu e acolheu, né, com muita gratidão esse gesto, né, e ali ficou discutido uma pauta, por exemplo, até o Colégio NA, que depois o professor Rui me ligou, que ele viu no jornal e tal. Poxa, eu quero conversar com o cônsul porque eu tenho ideia de fazer alguma coisa com ele, com o consulado e tal. Então, assim, existem formas de você criar agendas, né, criar oportunidades de você falar com um determinado departamento, sendo gentil, gentil de forma transparente, né, de forma
como eu posso dizer, honesta, né? Eu vou usar essa palavra que é bem simples, mas acho que me ocorreu agora. Com muita lisura e você você fazer um gesto. Porque, gente, é o seguinte, networking é sobre servir. Né? Eu costumo falar o seguinte, eu sou cristão, o meu livro é muito baseado em passagens da Bíblia também. E a maior passagem da Bíblia que tem nesse sentido ligado ao networking no reino de Deus, se você quer ser grande, você tem que servir o menor, certo? Então, assim, é isso. Então, quando você se coloca à disposição de alguém para fazer alguma coisa, isso abre a porta para você de uma forma absurda. Só que você tem que fazer isso genuinamente, você não pode esperar nada em troca. Até porque, para quem é cristão, ou de outra religião inclusive também, acho que o preceito é o mesmo, às vezes você vai fazer o bem, né, para a Júlia, mas quem vai te retribuir no final depois, né, é a Mari. Então, assim, vem de outro lugar, né, a retribuição. Então, porque Deus às vezes faz isso, Ele usa pessoas para te agraciar, para te dar graça, para te beneficiar, para te ajudar, não necessariamente aquela que você ajudou. Então, esse é um jeito de se aproximar, sabe? Procura o departamento, fala, gente, eu queria ofertar para vocês um coffee break do Dia dos Professores, né? Que eu tenho certeza que não há nenhum tipo de restrição legal quanto a isso, tá? Tenho certeza absoluta. Eu gostaria de ofertar. Como é que a gente faz isso aí? Sem compromisso, só quero ofertar e fazer um bom dia para os professores e tudo mais. Enfim, e de repente a secretaria vai receber, vai falar, olha, o caminho é esse aqui, vamos fazer um evento, um coffee break, alguma coisa. E é uma forma de você começar a construir um relacionamento, começar a conhecer as pessoas te conhecerem, você ir gerando confiança. E claro, depois o resto são negócios, né? Que aí é business, aí é o menor preço, no caso de vocês, né? Exato. O menor preço, o melhor serviço que atende, prazo, etc. Aí é outra história. Mas na parte de network, acho que esse pode ser um caminho. Bruno, eu estou aqui viajando junto com você aqui na sua conversa, porque eu tenho certeza que ficou sensacional. E muita gente que está acompanhando aqui já deve estar pensando ali, poxa, eu preciso fazer diferente. E rapidamente eu vou contar aqui que eu fui lembrando de alguns clientes Sim. que a Forset possui aqui e que eles fazem exatamente essa lição de casa. E eles mesmos mencionam, né, que às vezes para uma empresa privada a gente dedica todo o esforço. E Sim. quando é para o governo, eu só quero disputar a licitação. E aí realmente é o que você bem mencionou. É preço, é prazo, aí Sim. eu só vou Sim. cumprir o que está lá. Mas eu preciso fazer o antes ali, Sim, né? São pessoas, Exato. que estão se conectando. Mostrar a necessidade. Né? Aquela pessoa, por exemplo, que te atende pode estar grávida, pode estar num dia ruim, no dia que você ligou, no outro dia está melhor, né? Ou aquela pessoa, sei lá, perdeu o pai, enfim, tá... Você tem como se comunicar, você tem como entender o que ela sente, e aí que existe a conexão. E você bem colocou aí, são pessoas, às vezes a gente trata ali, né, como ele é um agente de contratação. Ele é uma pessoa, tem filho, tem filha, ele joga bola, ele joga vôlei, ele vai passear, ele vai para a Riviera, ele tem ali uma rotina, como todos nós, né? Tem problema no trânsito e assim por diante. Com certeza. Então, tudo que o Bruno trouxe aqui, com certeza, vale para você aplicar aí também com a administração. E Bruno, por favor, mostre seu livro aí mais uma vez. Se você se interessou aí em adquirir essa obra, então, tá aqui na descrição deste vídeo para que você possa acessar, né? Para que você tenha acesso aí a este livro. E eu super recomendo, nós aqui da Forset, super recomendamos aí esta obra aí. Bruno, encerrando aqui já, eu quero agradecer demais seu tempo, sua disponibilidade. Ficou um papo prazeroso e com a sua vinda aqui, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado e até a próxima, Bruno. Ricardo, obrigado às meninas aqui da produção, obrigado Edson, obrigado ao time Forset que foram me prestigiar no lançamento do livro. Fiquei muito feliz com a presença de vocês e estou à disposição. Vocês viram aí meu Instagram, quem quiser bater um papo sobre isso, quiser marcar um café, vamos conversar, vamos fazer networking. É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado.